Que bom que você está conosco aqui novamente. Essa é a nossa 11ª aula. Estamos falando sobre a tribulação. E como é que nós chegamos até aqui? Muito bem, nós começamos todo esse bloco de estudo falando acerca da doutrina da salvação, por que é necessário um Salvador e do plano da redenção de Deus. Depois nós mudamos o contexto do nosso estudo para falarmos acerca da relação entre Israel e igreja, das distinções à luz da carta de Paulo aos Romanos e entender o plano de Deus direcionado a cada um desses grupos, daquilo que nós chamamos do povo de Deus. Muito bem, feito isso, iniciamos propriamente o estudo da escatologia, fazendo 3 abordagens. A primeira abordagem foi uma questão hermenêutica. Como vamos interpretar esse texto? Há muita alegoria feita sobre isso, há muita gente olhando para esse texto de uma maneira em que o texto pode dizer qualquer coisa. Então escolhemos um caminho para fazê-lo. Falamos sobre a escatologia pessoal, no sentido de morte, para onde eu vou quando eu morrer, estado intermediário, e o dia de Cristo, acerca dos galardões. E quando falamos sobre isso, fizemos então uma construção acerca daquela questão: a alma fica dormindo, não fica dormindo. Então esses foram assuntos que já tratamos na nossa construção escatológica. Ficando agora para essa última parte, aquilo que chamamos da escatologia mais específica, a tribulação, milênio, e queremos terminar este processo, depois dessa visão panorâmica, com uma síntese do livro de Apocalipse, ok? Eu quero orar com você para começarmos este bloco de estudo que pretendemos dar conta neste período. Vamos orar. Senhor, novamente queremos que o Senhor nos conduza para não sermos apenas especuladores da Tua palavra, para não sermos apenas curiosos, buscarmos uma série de detalhes, mas em que isso não provoque nenhuma mudança comportamental, testemunhal na nossa vida. Então nos dê graça para sermos não só conhecedores, mas, como aprendemos na Tua palavra, praticantes dessa palavra sagrada que pode nos dar vida e vida eterna, em nome de Cristo. Amém. Ok. Então, já entendemos sobre este período da tribulação e semana passada, na nossa última aula, descobrimos que o período da tribulação é chamado na Bíblia, pelos autores bíblicos, da expressão o dia do Senhor, diferente do dia de Cristo, uma vez que o dia de Cristo trata sobre o galardão, sobre recompensas, o dia do Senhor trata especificamente sobre esses aspectos que vão acontecer no período tribulacional, milênio e até a volta de Cristo, no sentido de julgamento, grande trono branco, céu, inferno, início de eternidade. Ok? Então esse foi o nosso assunto na última aula. Hoje precisamos entender um pouco dessa questão das semanas de Daniel. Quero ler um texto bíblico que está no profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros serão edificados, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, esse povo do príncipe, firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre as asas da abominação,
sobre as asas de abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que temos aqui para conversar hoje é o que quero chamar da hora da tribulação. Entender um pouco sobre esse contexto da semana de Daniel. E, novamente, como o nosso tema não é nosso tempo não é um tempo grande, e a natureza do estudo é uma natureza para contexto de escola bíblica, eu sei que algumas dúvidas ficarão na sua cabeça e você então poderá voltar e nos perguntar nos nossos canais aí de contato. Pode vir perguntar e vamos trocar ideias, informações sobre isso. O que queremos aqui é apresentar uma visão ampla, fundamentada e segura para você. O que podemos pensar sobre a hora da tribulação? Então, para entender os elementos do tempo tribulacional, é necessário então retornarmos ao texto que lemos, a chamada 70 semanas de Daniel. E sobre a cronologia que o profeta nos estabelece. Por quê? Porque a questão da tribulação está relacionada a este tempo, está relacionada a estas informações. Então, qualquer pensamento acerca de escatologia que desconsidere esse contexto de Daniel, as visões que o profeta nos traz, são... não diria tendenciosas, mas são incompletas porque não consideram todo o ensino das chamadas escrituras sagradas ou da natureza da profecia. Ok, o que nós precisamos entender? Qual é a importância de entender acerca desta ideia da 70ª semana de Daniel? Por que é necessário entender isso? Olha só, alguns pontos são importantes para a gente. Primeiro, porque quando olhamos para esse texto, vamos entender que ela estabelece um método para interpretarmos a profecia. O método literal, não alegórico. A maneira como Daniel vem trabalhando com isso, olha o que diz um autor, ele diz assim: corretamente interpretada, a profecia de Daniel fornece excelente exemplo do princípio de que a profecia está sujeita à interpretação literal. Quase todos os expositores, por mais que se oponham à profecia em si, concordam que pelo menos parte da 70ª semana de Daniel deve ser interpretada literalmente. Se as primeiras 69 estiverem sujeitas a um cumprimento literal, eis um forte argumento de que o final também terá o mesmo cumprimento. Então, se quando nós olhamos para Daniel e fazendo a sequência cronológica dos dias, vamos perceber que ele trata de 69 semanas que se cumprem em Cristo literalmente, por que a última semana seria diferente? Então, a gente tem aqui um argumento hermenêutico. Em segundo lugar, quando olhamos para isso, vamos entender que entender a 70ª semana também vai ser uma forma de compreendermos a verdade das Escrituras. Olha o que um autor diz. Diz assim: a profecia das 70 semanas tem um imenso valor de prova como testemunho da verdade das Escrituras. Por quê? Parte da profecia está relacionada às primeiras 69 semanas, já foi cumprida de maneira exata. Apenas um Deus onisciente, todo-poderoso, poderia prover mais de 500 anos, ou com mais de 500 anos de antecedência, que o Messias entraria de Jerusalém para apresentar-se como príncipe, como aquele que era esperado. Olha que interessante. Então, quando eu olho para Daniel, eu tenho aqui uma comprovação de que Daniel, escrevendo tempos antes, as coisas aconteceram de tal maneira que provam não só a questão da metodologia, mas também a exatidão desta profecia. Uma outra razão que podemos entender ao pensar nesta semana é de que a profecia apoia a visão de que a igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Já falamos isso anteriormente, mas é importante a gente ter isso em mente.
Por quê? Porque quando interpretamos estas semanas literalmente, vamos entender que há um lugar distinto da igreja para com Israel dentro do plano de Deus. Lembra que a gente falou desse plano das épocas? Israel, igreja e Israel. Aquilo que foi enxertado será cortado para que os ramos originais sejam enxertados de novo no tronco. Então, nós vamos perceber pelo profeta Daniel de que a igreja é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, é este mistério oculto antes do tempo, mas agora revelado a nós. Então é isso que esse autor diz. O propósito especial de Deus de chamar um povo de cada nação para formar a igreja e o projeto da presente era não estava nas profecias de Daniel, especialmente nas profecias relacionadas à tribulação. Uma outra questão importante a gente entender é de que essa profecia nos dá cronologia divina. Ela nos dá como se fosse o reloginho onde as coisas vão acontecer. E aí é preciso entender aquilo que McLean comenta, dizendo, nas previsões das 70 semanas, temos a chave cronológica indispensável para todas as profecias do Novo Testamento. O grande discurso profético, por exemplo, feito por Jesus em Mateus e em Marcos, sem dúvida, fixa a hora da última e maior angústia de Israel entre os dias da semana 70 de Daniel. Isso está lá em Mateus 24 e Marcos capítulo 13. Então, uma outra questão é que a maior parte do Apocalipse é simplesmente uma expansão da profecia de Daniel dentro do painel cronológico, conforme narrado, esboçado pela 70ª semana, dividida ela em 2 períodos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, expandindo especialmente essa questão da 70ª semana. Então, percebe que quando olhamos para a profecia, ela estabelece o método, a verdade, apoia a visão sobre a questão da igreja e nos dá uma cronologia. Isso nos faz olhar para a Bíblia de uma maneira muito mais segura. Então nós não precisamos ficar imaginando o que será. A gente parte do princípio de que há subsídios, há um terreno fértil onde a gente pode se apoiar na questão do estudo profético. Quais são os fatores, então, importantes? Quais são elementos importantes para a gente olhar para esta profecia do profeta Daniel com segurança? Deixa eu destacar alguns aspectos importantes para a gente. Olha só, toda profecia se relaciona ao povo e à cidade de Daniel, isto é, a nação, a cidade de Jerusalém. São mencionados 2 príncipes distintos, que não podem ser confundidos. Por exemplo, é chamado um de ungido, o Messias, e o outro um príncipe daquele que há de vir. Então, isso aqui é importante a gente estar atento a esses detalhes, porque ele diz assim, o Messias, o príncipe vai ser cortado, mas há um povo do príncipe que virá. E esse príncipe que virá é o príncipe que vai fazer acordo com Israel. Então, importante esse detalhe. Um pouquinho mais assim. Todo o período em questão é especificado exatamente como 70 semanas. Daniel fala de 70 semanas. Aqui no versículo 24 ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. E estas 70 semanas são divididas em 3 períodos menores. O primeiro de 62 e finalmente, o primeiro de 7, depois 62, totalizando 69 e um último período de 70 semanas. É assim que Daniel vem tratando desta semana. Haverá 7 semanas, no versículo 25, depois mais 62, quando tudo estará completo, e no final, a última semana. Um outro aspecto importante dessa profecia é que o começo de todo o período das 70 semanas é fixado. Fixado como? A ordem para edificar Jerusalém. Daniel dá uma data. Aqui começa a nossa conta. Quando recebemos de Deus a permissão para restaurar. E o final dessas 69 semanas também está marcado, não é?
Está dizendo que será marcado pelo surgimento do Messias como o príncipe de Israel. Então, olha só. O início está marcado com a construção dos muros e o final com o Messias se apresentando como o príncipe de Israel. Mais uma questão importante: depois, mais tarde, depois dessas 62 semanas que seguem as primeiras 7 semanas, então o Messias, o príncipe, será morto e Jerusalém será destruído pelo povo do outro príncipe que há de vir. Olha que interessante. Se você pegar a cronologia, então ele está dizendo: Jerusalém é restaurada, o segundo grande momento, o príncipe, o Messias é apresentado, o Messias é morto, depois Jerusalém é destruída pelo povo que virá. Depois desses dois importantes acontecimentos, a construção e a morte do Messias, nós chegamos à última, ou à 70ª semana, cujo início está marcado pelo estabelecimento de uma firme aliança, ou o tratado entre o príncipe que está por vir e a nação judaica, por meio daquilo que ele chama de uma semana. Então esse aqui é um aspecto interessante, guarde isso com você. Mais uma, no meio dessa 70ª semana, o príncipe que há de vir, é assim que Daniel o chama, evidentemente vai romper o tratado. E subitamente ele vai cortar o sacrifício do judeu. E ele lançará sobre esse povo um período de ira, de isolação, que permanecerá até o final desta semana. Então, o que Daniel está dizendo? Na última semana, há um acordo desse príncipe, esse Messias que virá, e ele não só faz uma aliança dando posse ou estabelecendo a paz com os judeus, e no meio disso ele quebra esse acordo, não é? E derrama a sua ira. E mais uma para a gente entender: com o final de todo o período das 70 semanas, haveria um período de grande bênção, de grande e incomparável bênção para a nação de Israel. Quais são as bênçãos? Daniel diz: vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. É isso que Daniel diz sobre a 70ª semana. Então, guarde comigo, 70 semanas. Das 69 semanas iniciais dizem respeito quando Israel começa a construir o seu muro e quando Jesus Cristo, ou o Messias, é apresentado como príncipe na cidade de Jerusalém. E a 70ª semana é marcada por um acordo deste novo príncipe que há de vir com o povo de Israel, que é quebrado no meio dessa semana, e ela termina com uma série de bênçãos que seria derramada sobre a nação de Israel, ok? Então, antes da gente continuar um pouco, deixa eu fazer uma outra reflexão para vocês. Muito bem, falando das bênçãos que haveria, ou que são prometidas e que Daniel trata delas, olha que interessante. As bênçãos falam: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Olha quantas bênçãos são prometidas no final desse período chamado da semana 70, não é? Um período, então, estamos falando de um período de paz, de um período de justiça, de um período em que as coisas são completas, onde o santo, o Cristo, está entre o seu povo, ok? Então, estas bênçãos, quando nós vamos olhar nas Escrituras, elas estão intimamente vinculadas à morte de Cristo e o seu reinado. Então, a morte de Cristo é a base para o fim da transgressão, para o pecado, para a iniquidade. E o reinado de Cristo tem a ver com a justiça, com a confirmação da profecia
e com o Messias, no Santo dos Santos. Ele é o rei que virá. Ele é aquele que vai assentar sobre o trono de Davi. A sua morte, então, paga o preço justo pelos pecados e nos faz novas criaturas, não é? E o seu reinado de justiça e paz estabelecido sobre a terra nos fazem viver uma vida diferente. Por que eu preciso entender isso? Porque este tempo de grandes bênçãos prometido a Israel não está presente nos nossos dias. Ele diz respeito ao futuro. Que futuro? O único tempo na Bíblia onde encontramos essas bênçãos, parte da história do indivíduo ou da humanidade, é no milênio. Então, quando a gente for conversar sobre o milênio, nós vamos entender sobre essa glória presente, vamos entender sobre a justiça. O profeta Isaías e outros profetas falam sobre qual é o tempo, como será o milênio, as pessoas vivendo lá. Mas, 70 semanas, semanas de dia, semana de anos, o que significa isso? Então, antes da gente caminhar um pouco mais sobre esta profecia, a gente precisa entender se são dias ou anos. Do que Daniel está falando? Se pensarmos em dias, nós temos uma leitura. Se pensarmos em anos, nós temos outra leitura. Se pensarmos isso apenas como uma figura, uma ideia, nós temos uma outra leitura. Ok, como nós já definimos o método da nossa interpretação literal, então nós vamos entender que uma palavra significa o que significa à luz do seu contexto. Eu não posso desprezar o contexto. E eu vou entender que, na história judaica, quando eu penso em semanas, você tem essas duas possibilidades, tanto de dias quanto de anos. E como eu sei que elas tratam de dia e como tratam de anos? Pelo contexto. Por exemplo, quando você lê lá em Gênesis 29 e 27, ali é o caso de Jacó com Labão, naquela discussão, casou com uma, vai ficar com a outra, ele usa as duas palavras. Ele vai dizer, por exemplo, olha, você agora trabalha mais uma semana, paga o preço de uma, e aí depois você trabalha 7 anos pela outra. A expressão muito perto e muito fácil de ser entendida. Jacó sabia, está falando de mais 7 anos. São 14 anos de trabalho por aquela a quem eu desejo. Então, olha o que eu vou entender aqui na história ou na leitura de Daniel. Primeiro, a própria palavra. A palavra Shabua, literalmente, significa 7. Então, a gente pode ler essa passagem da seguinte maneira. Significa que 77 estão determinados sobre esta nação. Essa é uma leitura possível aqui no texto de Daniel. Ao invés de lermos por semana, nós traduzimos por 7. Então ficaria assim: 77 estão determinados sobre o seu povo, sobre a tua cidade, e assim por diante. Uma outra questão interessante é de que o contexto vai nos mostrar que estes 7, também chamados de semana, são 7 anos, ok? Vou dar mais algumas razões para que você entenda isso. Os judeus têm isso muito bem definido. Olha esse texto que eu coloco aí para você ler. Assim, os judeus tinham 7 de anos bem como 7 de dias. Essa semana bíblica era tão conhecida dos judeus como uma semana de dias. Por exemplo, a questão do ano sabático. 7. Lembra, os sábados são 7 dias, mas o sábado da terra são 7 anos. Então, para o judeu, é o contexto que determina. Você está guardando o meu sábado? Qual sábado? O sábado semanal ou o sábado da terra? Você vai lembrar que quando Daniel entende acerca do cativeiro da Babilônia e a duração do cativeiro babilônico ser 70 anos, ele faz essa leitura por conta dos anos sabáticos que não foram guardados. Então, aquilo que não foi guardado agora será cumprido no descanso da terra, ok? Algumas outras razões que esta semana
tratam de dias ou de anos. Então, deixa eu só destacar aqui para vocês alguns aspectos. Então, em primeiro lugar, Daniel não está pensando sobre o aspecto de dias, ele está pensando em ano. Por quê? Por conta da multiplicação dos dias que ele vai fazer aqui no capítulo 1, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, quando ele fala acerca desta vinda, do cativeiro, do tempo que ele está ali e de quanto tempo ele vai ficar ali na Babilônia, não é? A duração do cativeiro, então, como eu já falei, foi a violação do ano sabático. Israel não cumpriu, e por conta do seu não cumprir o ano, eles então foram mandados para a Babilônia. E interessante que agora seria um pouco estranho, Daniel, no mesmo contexto, dizer, olha, mas agora o anjo vem e me diz que são só dias daqui para frente, não são mais anos. Parece que o contexto, Daniel, todo está falando de anos, e agora ele vai mudar para falar do contexto de dias. Então, olhando para o contexto do capítulo 9, a leitura faz necessária ser de anos. Então, o contexto exige isso. Sejam anos, porque se a gente fosse interpretar como semana de dias, tudo o que está sendo afirmado não dava tempo de acontecer. Lembra que também a profecia do capítulo 9 é parte de um contexto maior do livro de Daniel. Lembra da profecia dos reinos? O reino 1, 2, 3, eles não se encaixam se nós não considerarmos as semanas como semana de ano. Então, o contexto da profecia, não é? E aí, finalmente, a própria palavra, não é? Quando eu vou olhar no capítulo 10, é um outro lugar onde esta palavra se cumpre, ou se apresenta, desculpa, e ela então lá, Daniel diz que eu estou jejuando por alguns dias. Olha lá no capítulo 10, no versículo 2, e ele diz assim, naquele dias eu, Daniel, estive triste. E ele fala de um jejum. E ele fala deste jejum por 3 semanas. E ele então diz que, olha a diferença, a palavra está sendo usada num contexto falando de anos e num outro contexto falando de semana, até porque seria difícil a gente imaginar Daniel fazendo um jejum de 3 semanas de 20 anos aí, não é? Então ele está falando de alguns dias em que ele esteve em jejum acerca da profecia, acerca daquilo que Deus tem falado para o seu povo. Então eu já disse logo no início dessa parte que um apoio bíblico para isso vem da história do Gênesis. Labão e Jacó estão discutindo dias, semanas e anos, não é? Ok? E esta semana se cumpriram, não é? Elas de fato chegaram até lá? Sim, a gente pode perceber que a primeira parte, ou aquilo que Daniel fala das 69 semanas iniciais, elas tiveram o seu cumprimento. Como é que a gente sabe disso? Então a gente pode entender que elas se iniciaram ali quando Neemias recebe do rei a ordem para restaurar os muros de Jerusalém. Isso mais ou menos no ano 445 a.C. E esta primeira parte da profecia se cumpre lá quando Jesus Cristo entra ali na última semana da sua vida, entra em Jerusalém e é aclamado como Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e tem todo aquele período da morte, a última ceia, morte e ressurreição. Então, este período se cumpre exatamente dentro deste bloco. E se você olhar tudo que Daniel fala que iria acontecer nesta primeira parte das 69 semanas, elas se encaixam, elas se enquadram nesse período, não é? Ela é exata. E a última semana? Bom, quando eu olho para a última semana, eu não encontro na história da profecia bíblica, nem das páginas do Novo Testamento, os elementos que se encaixam a esta semana. O que nos leva a entender que é necessário que houve
69 e há uma semana da profecia que não se cumpriram. Há um intervalo. E esse intervalo nós chamamos, na história da interpretação bíblica, do período da igreja. Aquilo que já conversamos lá de Romanos, da oliveira que foi cortada, do galho que foi enxertado no lugar e que será retirado. E quando ele é retirado, então, nós temos uma nova página, um novo... O ponteiro do calendário de Deus, do cronológico, muda, né? Então, qual a razão desse intervalo? Deixa eu considerar algumas coisas. E está de acordo com o princípio estabelecido por Deus, que a gente tem falado. Segundo lugar, diz respeito de que aquilo que Daniel propõe no capítulo 9, versículo 26, precisa desse intervalo. Por quê? Para que as coisas aconteçam. Os grandes acontecimentos que vão acontecer, eles necessitam. Por exemplo, ele diz que o Messias iria morrer, o templo seria destruído. Só aqui a gente já tem um intervalo de tempo. Não é? Em terceiro lugar, a gente vai dizer que o ensino do Novo Testamento é de que Israel foi deixado de lado. Israel é a oliveira que foi cortada e de que agora nós estamos no período dos gentios. Esse mistério, a igreja de Cristo, que foi proclamada por Cristo, pregada pelos apóstolos, não fazia parte deste pacote da profecia. Não estava neste período. Daniel não está falando da igreja, ele está falando do povo do Messias, do povo do príncipe, do povo de Deus, não é? Em quarto lugar, a gente pode dizer que todas as bênçãos prometidas aqui na profecia de Daniel estão vinculadas ou associadas à segunda vinda de Cristo. Ora, se não houvesse esse intervalo, se não houvesse esse período, se Cristo tivesse voltado 3 ou 7 anos depois, então nós já estaríamos vivendo neste milênio. Lembra que já conversamos das posições milenistas? Alguns vão dizer que tudo isso é espiritual, é alegórico. Ora, mas não se encaixa. Não se encaixa na exatidão da profecia de Daniel. Não dá para sermos alegóricos na última parte, se 90% foi literal. E Daniel vai dizer que isso também acontecerá. Então nós teríamos que fazer uma salada mista aqui da interpretação bíblica. Não encaixa. Uma leitura honesta das Escrituras vai nos dizer que se a primeira parte é literal, a segunda precisa ser também. Porque não há nenhuma indicação bíblica de que isso será alegórico. E finalmente, a gente pode entender que quando nós lidamos com a profecia, ela mesmo prevê o intervalo. Jesus Cristo vai dizer isso lá em Mateus 24, quando ele faz esta referência, esse chamado a esse período tribulacional, e ele fala de que haveriam sinais deste período tribulacional. Ele diz assim: esse é o sinal para Israel. Ele vincula esse período especificamente a Israel, ao povo de Deus, e de que no final verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. Ok? Então, olha que interessante. Quando vai começar esta 70ª semana? Então, quando é o início disso? Importante a gente entender algumas coisas. É evidente, então, que com base no texto de Daniel, capítulo 9, o início desta semana está nesta aliança feita desse príncipe com muitos. E esta aliança feita por um período de 7 anos, quebrada no meio. Ok? Então, quem é esse príncipe? Quem é esse indivíduo que Daniel fala neste texto que está diante de nós? Então ele fala de 2 príncipes. Ele fala do ungido, não é? E ele fala do príncipe que há de vir. Então não é Cristo que faz a aliança. Porque a aliança que Cristo faz é eterna. Já foi feita, firmada, confirmada, reafirmada. É uma aliança temporária. É uma aliança que dará posse temporária e que vai restaurar sacrifícios. Olha que interessante, porque no final, na metade dessa semana, ele cessa o sacrifício. Ora, já não há necessidade de sacrifício porque Cristo já foi sacrificado por nós. Então este é um Messias que restaura o culto judaico.
mas que no meio da semana corta esse culto. Então, há um autor que diz assim, desse respeito, ele fala que ele vem do Império Romano, e desse império surgirá um futuro príncipe. Este príncipe, ou este chefe, é aquilo que Daniel vai falar do pequeno chifre que vai surgir. E ele ainda é identificado como um rei feroz, ou um homem de abominação, de iniquidade, ou como uma besta que surge do mar. Então, olha aqui mais algumas informações interessantes. Todas as alianças que Deus faz são eternas, mas a aliança deste Messias enganador, desta besta, é temporária. Ele ilude, ele cria uma falsa impressão de segurança, ele cria uma falsa noção de estabilidade. Então, este é o fim ou a marca do início desta última semana. Deixa eu falar alguma coisa sobre esta última semana para a gente terminar. O plano para essa última semana é um período de 7 anos que, nesse período, a igreja estará com Cristo na sua glória. Vamos falar disso na próxima semana, ampliar esse assunto. Esta última semana também, ela dá a estrutura cronológica dos acontecimentos narrados no livro de Apocalipse, especialmente do capítulo 6 ao capítulo 19. Ela se inicia com a realização desta aliança, não é? No meio ela é rompida, então o período da tribulação é dividido em 2 partes, um período chamado de tribulação, mas de uma suposta paz, e um período final de grande tribulação, e esta quebra da aliança entre os judeus com esse povo, então, vai marcar esse período extremamente severo, e nós vamos conversar com ele. E no final do período tribulacional, da 70ª semana, com a vinda do Messias para estabelecer o seu reino, aquele período de bênçãos proclamado, profetizados por Daniel, ok? 70 semanas, 69 se cumprem até a morte de Cristo. A igreja entra em cena. E agora, a igreja arrebatada, a última semana é aberta. É isso que vamos conversar nas próximas semanas. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude a confiar no Senhor, de que todo o plano do Senhor é perfeito. E que estejamos seguros, porque nem morte nem vida nos separam do amor de Cristo. Nos ajude a olhar para a Tua palavra, não como os caçadores de informações sem sentido, mas como aqueles que sabem que a Tua palavra dá vida, e vida eterna. E que sejamos proclamadores desta esperança até a volta de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos na próxima semana, no nosso 12º estudo. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.